de estar aqui. Os pastores são muito queridos, são uma bênção. De vez em quando a gente se encontra no monte, né? Igreja, eu confesso que quando eu fui buscar, eu falei assim, o que o senhor tem para a igreja? O que o senhor tem para essa igreja na sexta-feira? Eu fui buscar uma palavra de Deus no monte, para saber, né? Porque é uma campanha, né? São mais de um pregador, né? São vários pregadores. Então eu creio que cada sexta-feira da campanha Deus fala um pouco, né? Então eu creio que o Senhor vai falar conosco essa noite, amém? Desde o momento que eu já adentrei a esse recinto, eu senti muita presença do Senhor. E eu creio que tantos louvores não falou somente comigo hoje, né? É a palavra, os louvores, mas falou com toda a igreja, amém? Eu agradeço a irmã Érica ali, minha companheira de batalha. Amém? Irmãos, sem demora, vamos abrir aqui nossas Bíblias no Evangelho que escreveu João, amém? No capítulo 11. Amém? Glória a Deus. Eu vou iniciar a leitura, amém? Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava doente. Era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquela é quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versículo 5. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Aos que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar à noite, tropeça, porque a luz do mundo não está nela. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá despertá-lo. Então seus discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse referido ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. E Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos e companheiros: vamos também nós para morrermos com ele. Amém? Eu vou falando até aqui, amém, igreja? Amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Alguém aqui não conhece essa passagem de Lázaro? Todos têm conhecimento? Todo mundo conhece a passagem de Lázaro? Amém. Essa passagem, igreja, ela é muito rica, né? Ela fala não só sobre lealdade, amizade, fé, ressurreição, milagre. Tudo isso nós encontramos nesse texto, a qual relata sobre a ressurreição de Lázaro. Nós encontramos Jesus sendo amigo de Lázaro, amigo de Marta, amigo de Maria. E nós encontramos também Lázaro, que também amava Jesus. Se nós for trazermos para o contexto de hoje, quantas pessoas podem falar assim, ó, eu tenho um amigo, como já foi falado aqui hoje, que eu amo muito. E todas as vezes que eu precisar de algo, esse amigo vai me socorrer. Hoje em dia as coisas estão tão difíceis, né, igreja? O homem se vende e se corrompe por pouco. Só que interessante é que hoje nós estamos aqui para falar dessa passagem. Só que antes disso, eu queria ler um versículo que fica aqui no capítulo 14, de João mesmo, no versículo 6, onde Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus recebeu o recado
foi mandado um mensageiro até Jesus. Lázaro estava doente. Lázaro não tinha morrido. Lázaro estava somente doente. E as irmãs de Lázaro já pediram para alguém: vai até o mestre, vai até Jesus e avisa para ele que aquele que ele ama está enfermo. Igreja, quando elas mandaram esse mensageiro ir até Jesus para dar esse recado, elas tinham a certeza que no mesmo momento que chegasse a mensagem até Jesus sobre a enfermidade, sobre o estado de saúde de Lázaro, ele iria parar tudo o que ele estava fazendo para ir até Lázaro. Porque elas mesmas fizeram questão de relatar ao mensageiro aquele que ele ama. Quando esse mensageiro chega até Jesus para relatar que Lázaro estava doente, tinha uma distância da onde Marta e Maria estavam. Elas estavam em Betânia, na casa delas, e na onde Jesus estava. Eu acredito que esse mensageiro ele não foi andando devagarzinho, não. Eu acredito que ele foi rápido. Porém, ele não foi mais rápido porque Lázaro estava doente. Então ele foi. Não sabemos se ele foi muito rápido ou não, mas eu creio que ele não foi correndo. Até porque a distância era longa. Quando ele chegou e falou para Jesus, aleluia, mestre, aquele que o Senhor ama está doente, está enfermo. E chama Jesus para ir com ele, porque foi o recado que Maria e Marta queriam. Maria e Marta queriam o amigo de Lázaro, o amigo delas, aquele que elas amavam e que amava elas, junto com ela naquele momento de enfermidade. Quantas as vezes no momento de tristeza, de angústia ou de enfermidade, você queria alguém perto de você? Mas muitas vezes você não tem. Às vezes pela distância. Às vezes sua família não é daqui. Tem hora que a gente não pode ficar falando certas coisas por telefone, mandando um recado lá para o outro lado, porque a pessoa do outro lado vai ficar muito preocupada. E você vai lutando aqui sozinho. Só que quando Jesus recebeu esse recado, ele não foi naquele momento que o mensageiro passou o recado. Deus está querendo nos ensinar essa noite, igreja. Já foi falado aqui. A presença do Senhor já está na casa. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Eu não sei como você chegou até aqui hoje. Eu não sei o que você precisa que Deus ressuscite na sua vida. Eu não sei se é na área financeira, porque estamos em tempos difíceis. Eu não sei se é na área espiritual, porque você pode falar mais uma vez, eu vou me levantar e vou até o culto, mais um culto. E eu não consigo ver Deus trabalhando ao meu favor. Mas eu vou ao culto. Quantas vezes vamos ao culto para cumprir um protocolo? Se eu não for, vão questionar. Se eu não for, vão achar que eu estou desviando. Porque muitas vezes nós nos preocupamos mais com o que os outros irão pensar do que Jesus está pensando ao nosso respeito. Não é mais um culto. É um culto onde está sendo pregada a palavra do Senhor. Os louvores são para o Senhor. É tudo por Ele, aleluia. É tudo para Ele. A glória é dele, aleluia. Não é mais um culto, igreja. Você vai sair desse culto diferente do que você entrou. Porque quando o dia mal bate na nossa porta, nós vamos começar a querer relembrar. Nossa, será que tem culto hoje? Será que tem culto amanhã? Porque muitas vezes nós
só corremos atrás do mestre quando vem um problema. Marta e Maria eram amigos de Jesus, mas só mandou chamar Jesus naquele momento porque Lázaro estava enfermo. Aí quando o problema chega, aí nós corremos para Cristo. Só que Deus está falando conosco essa noite. Ele não quer que você espere o problema chegar para você vir correndo adorá-lo. Ele quer que você o adore em espírito e verdade, porque Ele é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele quer ser seu amigo essa noite. Ele quer que você saiba que mesmo que sua mãe ou seu pai te esquecer, algum amigo não te ajudar, Ele vai estar contigo até a fundação dos séculos. Deus está conosco. Pode ser que aqui na terra você não tenha um melhor amigo, mas isso não quer dizer que você não tenha Jesus, que é o seu único e verdadeiro amigo. Mas para termos intimidade com Jesus, igreja, nós precisamos falar com Jesus todos os dias. Precisamos ser um amigo presente. Às vezes nós achamos que só vamos poder falar com Jesus se estivermos ajoelhados, orando, se prostrando. Mas não, é todo o tempo. É numa pia de louça, é dobrando uma roupa. Jesus está com você todo o tempo. Quando Jesus morreu na cruz do madeiro, Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida, mas também que tivéssemos intimidade com Ele. Ele venceu a morte. Ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Talvez você não saiba, aleluia, porque você está passando nesse processo hoje. Mas eu te garanto que você não sabe o que vai ser amanhã. Porque você passou por esse processo, mas amanhã tem algo para Deus fazer na sua vida em cima dessa situação. Nós não podemos querer somente o resultado final das coisas. Mas é o processo que nos leva até o final delas. E às vezes é necessário, igreja. É necessário nos despertarmos. Eu não sei se a igreja tem acompanhado tudo o que está acontecendo. Mas o rei está voltando. O rei está voltando. E nós estamos muito preocupados com as coisas aqui terrenas. Muito preocupados com tudo, com detalhe. Nós nos preocupamos tanto com profissão, com financeiro, com tantas coisas. E às vezes a gente esquece o principal. O nosso amigo Jesus. Nós esquecemos o principal. Que a trombeta ela vai soar. A trombeta ela vai soar. Querendo os ímpios e os ateus, sim ou não, ela vai soar. E às vezes nós achamos que por sermos crentes, estamos todos salvos. Mas a salvação a gente tem que lutar por ela. Gente. Na Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Se Jesus voltasse agora, se a trombeta soasse agora, nesse momento, você poderia falar, não, eu ia escutar, ele ia me levar. Porque nós nos preocupamos, nos dedicamos muito às coisas mundanas e pouco à obra do Senhor. Só que Deus já nos avisou tudo. Buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as vezes que você quiser tirar Deus do centro, Deus do altar, Deus do pedestal que Ele tem que estar como principal da sua vida e colocar outra coisa no lugar, pode ser marido, pode ser filho, pode ser amigo, pode ser financeiro, pode ser profissional. Deus começa a chacoalhar. Aleluia. Porque Ele é para estar em primeiro lugar, em primeiro plano. Primeiro eu busco o reino de Deus. E depois as outras coisas, o reino vai me acrescentar. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada,
presença. Aleluia. Aleluia, Jesus. Igreja, quando Jesus recebe o recado que o amigo dele estava enfermo, ele já alertou que a enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. O problema, igreja, é que nós não podemos nos apegar nesse momento, porque Marta e Maria estavam do outro lado, desesperadas. Eles tinham só um ao outro. Por enquanto que Jesus estava de um lado falando e tendo a convicção, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Do outro lado estava Marta e Maria chorando. E Lázaro foi piorando. E Lázaro foi piorando, igreja. Assim também é a nossa vida hoje. Às vezes nós colocamos algo no altar do Senhor, parece que piora. Parece que piora. Agora piorou tudo. É porque Deus está trabalhando, igreja. Deus tem o tempo certo. Jesus tem o tempo certo para trabalhar na minha sua vida. Talvez aquilo que você tanto almeja, que você tanto quer, se Ele te entregar, Ele te perde. Então Ele fica te segurando como uma linha de anzol. Por enquanto que de um lado Jesus estava ali, falando, não se preocupem. Falou para o mensageiro, não é para a morte, é para a glória de Deus. Do outro lado tinha duas irmãs chorando desesperadas pela saúde do irmão. E Lázaro foi definhando e morreu. E a frase ecoando, não é para a morte, é para a glória de Deus. E eles começam a enfaixar os pés. Quantas as vezes o inimigo da minha e da tua alma não primeiro quer nos paralisar. Ele começa a querer te paralisar. Ele não quer que você tenha tempo para os cultos. Ele não quer que você tenha tempo para o monte. Ele não quer que você tenha tempo para ler a Bíblia. Ele não quer que você tenha tempo para escutar o louvor. Ele começa Ele começa a engessar e a passar a faixa dos seus pés. E você não percebe. E vai passando. E a faixa vai subindo. Primeiro você começa a diminuir o ritmo. Eu fazia isso, agora eu faço isso. Eu ia tantas vezes à igreja, agora eu vou só tantas vezes, porque eu tenho outras coisas para fazer. Deus está falando na casa, igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu fazia isso pro reino, mas agora que outra pessoa faz, então eu não preciso fazer. Precisa, porque a salvação é individual e você tem que ter obras nas suas mãos. A fé sem obras é morta. E por enquanto que nós estamos apegados com as coisas da terra, o diabo está nos enfaixando. E a faixa vai subindo. E nós não vamos percebendo que nós estamos ficando paralisados. E por enquanto que o diabo está paralisando você e está enfaixando você, ele está indo contra o seu, porque ele é astuto, é assim que ele faz. Ele para você aqui e atinge alguém lá. Só que você não consegue socorrer. Sabe por quê? Porque você está engessado. É assim que ele trabalha mesmo. Por enquanto que Jesus estava, ele ficou mais 2 dias naquele local. Só que Jesus, ele sabia que ele ia chegar lá, Lázaro estava morto há 4 dias, ele iria ressuscitar. Jesus sabia de tudo. Só que é Jesus que sabia. A gente não sabia, Marta não sabia. Você não sabe o que Jesus está preparando para você. Mas não é para a morte, é para a glória de Deus. Deus quer que você conte os seus testemunhos. Às vezes nós achamos que Deus só está naqueles grandes testemunhos. E os livramentos que nós temos todos os dias. E as pequenas coisas que acontecem conosco. E a gente não compartilha com ninguém. Fica só entre nós e Deus. Igreja, quando aqui no versículo 11, no capítulo 11, quando no versículo 5, João faz questão de frisar que Jesus amava Marta
e a irmã dela e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Igreja, quando Deus não te entregar o que você quer, não quer dizer que Ele não te ama. João fez questão de escrever. E Jesus amava Lázaro e as irmãs. Glória a Deus. Mesmo assim, Ele não foi no momento que soube da enfermidade. Todas as vezes que nós começamos a entrar numa prova, se Jesus vier nos socorrer e nos tirar dela, qual experiência vamos ter? Que experiência teremos? Se nós nem entramos na prova e já estamos pedindo para sair. É verídico que no mundo tereis aflições. Mas nós temos que ter Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Continuando aqui, Jesus chegou nos discípulos e falou para os discípulos: vamos voltar. Vamos para Betânia. E os discípulos começaram a alertar Jesus. Lá eles querem te matar. Eles já te apedrejaram. Tentaram te apedrejar. E o Senhor quer voltar para lá? Aí Jesus fala: é porque Lázaro está doente. Está dormindo. Aí eles vão lá e falam: mas espera aí, se ele está dormindo, deixa ele dormir. Quantas vezes o seu irmão está precisando de um abraço? Aleluia! Quantas vezes seu irmão está precisando de um chacoalhão? Vamos para o ciclo de oração, vamos para o culto, vamos para o monte. Mas aí vem o inimigo e fala: deixa ele dormir. Nós não queremos cutucar, não queremos incomodar. Deixa ele do jeito que ele tá. Aleluia, glória. Deixa ele dormindo mesmo. As coisas vão acontecendo. Jesus está voltando, a trombeta vai soar, mas preferimos deixar eles dormindo. Sabe por quê? Acordar dá trabalho, né? Tem que pegar pela mão, tem que chamar, tem que passar mensagem. Dá trabalho acordar. Dá trabalho carregar. Mas é esse o tempo, igreja. É esse o tempo que nós temos que nos carregar e nos ajudar uns aos outros. É uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Como eu amo meu próximo, se eu não consigo nem tentar acordar ele para alertá-lo. O caminho que você está indo não é bom. O jeito que você está não está sendo bom. Jesus vai atrás de você, ele vai te pegar. Que amor ao próximo é esse que na primeira discussão eu nunca mais quero ver essa pessoa. Eu nunca mais quero conviver com essa pessoa. Não quero vê-la na minha frente, nem pintada de olho, assim que o pessoal fala. Que amor ao próximo é esse. A gente acha que o próximo é só aqueles que são próximos mesmo? Não são, igreja. Não são. Aleluia, Jesus. Aleluia. E Jesus, para poder despertar os discípulos, para eles entenderem o que estava acontecendo, ele falou: Lázaro morreu. Igreja, quando Jesus alerta eles, Lázaro morreu, quem foi que falou para Jesus que Lázaro morreu? Porque o mensageiro já tinha ido embora. Ele veio entregar o recado e foi embora. Jesus sabia, igreja. Ele sabia exatamente o momento que Lázaro ia morrer. Porque era exatamente nesse momento que aí sim ele iria lá. Porque naquela época, se Jesus tivesse chegado no primeiro dia de morte ou no segundo dia de morte, eles não iam falar que era um milagre. Iam falar: não, porque a gente espera uns 3 dias, ali, uns 4 dias, para ver se a pessoa morreu mesmo. Aí se Jesus chega lá, ressuscita ele ou acorda ele,
O milagre não ia ficar para o mérito do Senhor. Sabe o que Deus está falando? Tem um momento certo do milagre chegar. Porque o mérito, a honra e a glória é para a gente entregar na mão de Deus. Aleluia, Jesus. Então ele sabia o exato momento que ele teria que ir até Lázaro para ressuscitar Lázaro. Jesus não queria ir lá curar um enfermo. Ele já tinha curado muitos. Jesus queria ir lá ressuscitar Lázaro. Alguns estudiosos relatam que esse milagre de Lázaro foi o último milagre que Jesus fez. Além do milagre de morrer por nós. Foi o último milagre. Tinha que fechar com chave de ouro, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Quando Jesus chegou até lá, Jesus sabia que queriam apedrejá-lo. Ele não entrou na aldeia. Marta e Maria vieram até ele. Primeiro veio uma, depois veio a outra. E a primeira coisa é, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Igreja, Jesus somente chorou. Ele não respondeu. Mas eu creio que se ele fosse responder, ele falaria, mas é isso? Por isso que eu não estava. Porque o processo não estava pronto. Não estava pronto. Eu não podia pôr minha mão. Por isso eu não vim antes, aleluia. Eu vim no momento certo. Porque essa enfermidade, Marta e Maria, não é para vocês perderem o seu irmão para sempre. Mas é para a glória de Deus. Eu acredito que quando ele estava indo na direção para ressuscitar Lázaro, ele estava andando e pensando, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porque ele é. Para onde você quer correr? Que religião que você quer estar? Se ele é o caminho, a verdade, a vida, se ninguém vai ao Pai senão por Jesus, que religião que você quer servir? Como você coloca o seu marido e seu filho na frente de Jesus? Se quando a trombeta soar, a salvação é individual. Como você coloca toda a sua vida na frente de Jesus? É os seus planos primeiro, é você primeiro, é tudo você, você, você. E Jesus fica com um tempo de 2 horas e meia no culto, a qual você sai de casa falando, é mais um culto, eu vou sentar lá e nada vai acontecer. Só que hoje Deus marcou um encontro com você. Ele não tinha vindo antes porque não era o tempo, mas agora ele chegou. Marta e Maria, mesmo no meio da dor, no meio do luto, no meio da perda, elas se preocuparam com Jesus, sabe por quê? Elas amavam Jesus e elas sabiam que se ele adentrasse de repente, podia acontecer algo muito. Só que antes disso, elas enfrentaram muita acusação. Tem alguém aqui enfrentando acusação e Deus está falando, deixa comigo, porque o teu nome é eu que limpo. E elas foram até Jesus, de tanto escutar dos fariseus, mas ele não era amigo de Lázaro. Ele ressuscitou o cego de Jericó, ele curou os leprosos, ele acordou o filho da viúva de Naim, ressuscitou. E por que ele não veio quando é o amigo dele? Que amizade é essa? Não é assim também hoje na minha e na sua vida? Somos cristãos, aí não tem família, a parentela não é crente, mas como que é crente se está doente, se não tem dinheiro, se o filho está doente? Que crente que você é? Aí Deus está falando, deixa comigo, coloca no meu altar, porque sou eu que justifico você. Eles não entendem que somos cristãos, diz que somos seres humanos.
doente, hoje ele é muito oprimido, recebe muita acusação. Se você fizer qualquer coisa, tem alguém te acusando. Te acusam pela roupa que você veste, te acusam pela maneira que você fala, te acusam se você passa um batom, te acusam por tudo. Se alguém ficar doente, se você perder o emprego, qualquer coisa é motivo de acusação. E Marta e Maria estavam ali naquele momento, escutando há 4 dias os fariseus falarem. Ele não era amigo de Lázaro, porque se ele fosse amigo de Lázaro, Lázaro teria ressuscitado, ou Lázaro nem teria morrido. Vocês mandaram chamar Jesus, ele nem veio. Que consideração que ele tem por vocês? Assim também é na nossa vida hoje, quando a gente clama e a gente não consegue escutar uma resposta, quando a gente sofre, quando a gente chora, se a gente não consegue escutar uma resposta de que Deus está vindo na nossa direção, de que Ele vai fazer algo para mudar o cenário, aí Deus está falando, não era o tempo, agora é, não era para ser, agora vai ser, agora vai dar certo, agora estou no controle, agora eu cheguei para dar vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não é só sua não, é da sua família, é da sua casa, é dos que estão lá, é dos que não são cristãos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Espírito Santo, aleluia. Igreja, Jesus sabia tudo o que tinha acontecido ali. Ele sabia das acusações que Marta e Maria sofreu. Ele sabia o momento exato da morte de Lázaro. Ele sabia de tudo, igreja. Por isso que quando ele olhou para elas, a Bíblia relata que ele chorou 2 vezes. Quando ele chegou em Jerusalém e começou a lembrar que Jerusalém ia ser destruída. E também nesse momento, Jesus chorou. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Não pense que Jesus não está fazendo nada em prol da sua vida, em prol de algo que você está sonhando, alguma peleja que você está enfrentando. Ele está fazendo. Mas o que ele está fazendo? Você não está vendo, mas ele está trabalhando. Ele coloca o Espírito Santo para gemer por você, com gemidos inexprimíveis. Se necessário, ele chora por você naquele momento de dor, mas ele também sabe que na hora que ele se levantar em seu favor, todos aqueles que te acusaram, te colocaram de lado, te diminuíram, acharam que você não tem ministério, que você não é cristão, eles vão contemplar o milagre de Deus chegando na sua vida. E que Jesus não é só o seu melhor amigo, não, ele é o seu pai, é seu irmão, seu companheiro, seu amigo, seu juiz, seu professor, seu médico, ele é tudo, igreja. Quando Jesus vai com elas até o sepulcro, tem uma pedra que impede a passagem. Aí ele fala, retira a pedra. E elas preocupadas, porque Senhor, já faz 4 dias, ele já não está com um cheiro muito bom. Quando que a gente vai parar de questionar Deus? Tudo a gente quer falar, mas acho que não vai dar certo, mas assim não vai dar. Ele só está falando para você tirar a pedra. Porque tirar a pedra é algo que você vai fazer, que você pode tirar. É só isso que você vai fazer. Porque o impossível, o milagre, quem faz é Ele. É só para você fazer o mínimo. O nosso papel é fazer o mínimo, que é o quê? O possível. Nós podemos fazer o possível. Nós podemos colocar nossa família no altar, apresentar vidas no altar. Nós podemos buscar para aquele que está perdido. Isso é o que você faz. E é mínimo, igreja. Mas eu te garanto que quem faz o maior, o que dá mais trabalho, o impossível, é Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aqui no versículo 41, igreja. Depois que retira a pedra, aleluia, Jesus fala essa frase, que
falou muito comigo. Pai, dou-te graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus, ele começa a fazer uma oração alta. Essa oração que ele está fazendo é só para as pessoas escutarem. Igreja, quando ele fala, Pai, dou-te graças porque me ouvistes. Sabe o que Deus está falando conosco aqui? Jesus está falando, ele está te escutando. Pode começar a agradecer, porque ele está te escutando. Ele está escutando a sua oração, mesmo que seja rápido, ele escuta tudo. Ele está com você o tempo todo, Aleluia. E aqui no 42 fala, eu sei que sempre me ouves. Jesus falando com o próprio Deus, igreja, perante aquele povo. Jesus não precisava falar. Jesus só podia falar, Lázaro, sai pra fora. Era só isso. Mas ele fez questão de falar, sabe por quê? Para poder mostrar para todos que estão ali, eu estou neste momento falando com o meu Pai, aleluia. Vocês acusaram que eu não era filho de Deus, mas eu estou aqui criando e forçando para vocês verem um laço de intimidade. Eu estou aqui mostrando para vocês, Ele é o meu Pai. Pai, 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 Ele é o meu Pai, aleluia. E dentro disso, essas palavras clamou com a voz: Lázaro, vem para fora. Igreja, Jesus chamou Lázaro pelo nome. Em Jeremias fala que nós somos chamados desde o ventre pelo nosso nome. Jesus te chama pelo seu nome. Quando ele chamou Lázaro, vem para fora, o que ele estava falando? Eu estou chamando só o Lázaro. Deus está falando, meu negócio é só com você. Eu estou chamando você. Lázaro, vem para fora. Por quê? Senão os outros mortos iam levantar tudo e sair correndo. Porque Jesus tem o poder da vida e da morte. Ele especificou que ele ia ressuscitar para não acordar outros que não era para levantar. Então ele falou o nome Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro reconheceu. Opa! Meu amigo chegou! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. E em todo o tempo Jesus estava falando: se credes, verás a glória de Deus. Você só tem que sair daqui crendo. Crendo. Para você ver a glória de Deus. Aonde estava morto vai começar a dar sinais de vida. Às vezes você já abandonou alguns sonhos, alguns projetos e até alguma cura para o seu corpo. Aí Deus está falando, não, se creres, verás a glória de Deus. Talvez você pode falar, mas como Deus vai me ajudar nessa situação específica? Aí Deus está falando, filha, só crê, porque o impossível é o que faço. O impossível quem faz é Deus, a igreja não é nós. Jesus. Jesus chamou ele pelo nome, Lázaro. Aqui na Bíblia não nos relata que ele falou, Lázaro, ressuscita, sai daí dos meus mortos. Lázaro, vem aqui, lá. Não precisou falar muito, não. Só deu uma ordem. Foi só uma ordem, foi só uma frase. Lázaro, sai para fora. E ele saiu.
Igreja, quando a gente pensa que às vezes nós temos que orar 2, 3 horas, às vezes eu estou falando, ó, eu preciso escutar aquela frase que você já sabe que eu preciso escutar. Às vezes é pouca coisa. Temos que orar muito, mas às vezes, sabe o quê? É intimidade. É falar a verdade perante o Pai. É Deus, aleluia. É reconhecer como somos pequenos, pecadores, falhos. É reconhecer, sabe o quê? O Deus que você serve hoje, ele já foi lá no seu passado dar uma passeada. Ele sabe quem você era. Ele sabe o que você fez. E é o mesmo Deus que está aqui no seu presente falando: se creres, verás a glória de Deus. Sabe por quê? Eu conheço o seu passado, mas eu tenho um compromisso com o seu futuro. É com o seu presente, não é com o seu passado. Quantas vezes nós nos apegamos ao passado? O passado deixa para o passado. É Deus, aleluia. Se tem algo para você resolver do passado, resolva. Resolva para não virar uma pedra na sua frente. Mas o passado pertence ao passado. Deus tem compromisso com o seu presente. Deus quer ter compromisso com o seu amanhã. E para isso você precisa ser constante na presença do Senhor. Porque se você não ser constante, você vai começar a ser enfaixado. E a faixa vai começar a subir. E aí vai conseguir te parar. Só que o inferno só quer parar você. Porque parando você, ele para a sua família. Parando você, ele para o projeto de salvação para sua parentela. Parando você, ele para com tudo. Então ele sabe quem ele atinge. Às vezes você pode falar, mas as lutas só vêm contra mim. É muita coisa para carregar. O diabo sabe. O diabo ele sabe. E às vezes a gente fica desapercebido. A gente esquece de um pequeno detalhe que nos foi alertado. Que ele está ao nosso derredor, rugindo para nos tragar. E quando a gente vem num culto desse, a gente acha que veio só mais um culto, não. Deus, ele está aqui. Jesus está aqui. A presença do Senhor está aqui nessa igreja. Então, se tem algo que você precisa, é agora. É agora, é a hora. Agora é a hora de você falar com o teu Pai. Assim como Jesus falou com o Pai dele, fala com o seu, que é o nosso Pai, essa noite. Fala o que você precisa, mesmo que você não acredite mais, que você acha que isso não vai acontecer, mesmo que você fale, Senhor, eu estou colocando isso novamente, aleluia, nas tuas mãos. Eu não acredito, mas me ajuda a crer, porque na tua palavra fala que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e diante a esse problema, eu estou me sentindo fraca, mas a sua alegria me faz forte, aleluia. Coloca na mão do mestre de novo, e coloca de novo, e ele é fiel, canta para não negar tua palavra, porque ele falou, pediste, recebeste, bateste, abriste-vos-á. Não para de pedir o sobrenatural de Deus na sua vida. Não para de pedir o sobrenatural de Deus para sua casa, para sua família. Não desista. Não desista. Marta e Maria não desistiram de Lázaro. Quando ele adoeceu, elas já foram recorrer a quem é o mestre. Deus está falando, recorre a mim dos seus parentes. Recorre a mim sobre os seus parentes. Porque eu sou teu Pai. Sabe, igreja? Aleluia, Jesus. Meu esposo, ele tem um tio. E esse tio, ele não é cristão. E a esposa dele, que é tia do meu esposo, eles não se falavam muito com a família, né? E quando eu fui casar, eu perguntei pro meu esposo, falei assim, tem mais alguma tia sua que a gente não chamou? Aí ele falou, tem uma tia minha lá do Imbu, só que ela é meio afastada de todo mundo. Aí eu falei, vamos chamar ela. Aí ele, vamos então. Aí nós fomos lá chamar. Quando a gente foi chamar, eles ficaram muito alegres, porque eles estavam sendo excluídos, né?
Aí eles ficaram muito alegres, agradeceram, foram no casamento. E passou-se um tempo, quando meu filho ia fazer 1 ano, eu estava querendo preparar uma festa de aniversário, né? Primeiro filho, festa de 1 ano, a gente sempre quer fazer, né, igreja? E aí a gente foi lá visitar eles e aproveitamos para convidar para a festa, né? Aí o tio dele, isso já tem 10 anos, não tem 10 anos, falou assim, ó, pode ficar despreocupado que eu vou dar todos os refrigerantes da festa. Eles não são ricos, são humildes também. E aí a tia dele falou, ó, pode ficar despreocupado que eu vou dar todos os brigadeiros, os docinhos da festa. E ali eu saí, eu falei, nossa, que bênção, eles vão dar. E ali ele não foi na festa, né, que eu estava trabalhando, o tio dele só que mandou pegar os refrigerantes, mandou levar os doces, tudo. E eu nunca esqueci isso. Porque às vezes a gente esquece, né, quando alguém faz algo a nosso favor, às vezes a gente esquece, eu nunca esqueci. E ele teve câncer esses tempos, o câncer era muito agressivo, já estava metástase, estava desligado pelos médicos. E aí a gente foi lá, oramos por ele, tudo. A igreja não estava acreditando que Deus fosse fazer alguma coisa, para falar bem a verdade. Porque já tinha espalhado tudo, ele estava muito magro mesmo, não estava conseguindo se alimentar, ele ficou na UTI, ele ficou muito mal. E aí nós oramos, e ali Deus, ele melhorou e voltou a trabalhar, e assim, foi um milagre, nem a medicina consegue entender o que aconteceu com ele. Aí recentemente o câncer voltou e já tinha tomado tudo. E ele estava internado no hospital, na UTI. Aí os médicos já falam, né? Pode vir visitar, porque vai, né? Quando os médicos liberam a visita, a gente já sabe que coisa boa não é. Aí eu fui pro monte, né? E assim, eu tava achando que ele ia realmente morrer. E ele tinha aceitado Jesus, tinha feito o apelo. Eu falei, Senhor, eu tô na situação. Aí na hora Deus me fez lembrar. Você lembra o que ele fez com você quando o Miguel fez 1 ano de idade? Eu falei, eu lembro, Deus, refrigerante, Deus, brincadeira. Então tá. Então eu vou fazer uma oração em cima dessa doação que ele me deu 10 anos atrás. Aí eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, ninguém me ofereceu nada, só ele me ofereceu. Na Bíblia nos fala que o Senhor abençoa quem nos abençoa. E aí eu comecei a orar e a falar para Deus, falar com Deus. Senhor, eles estavam desligados da família, estavam deixados de lado. E eu orei. Só que, igreja, eu não estava com tanta fé. Igreja, ele teve alta. Igreja, ele já ia morrer, ele já teve alta. Quando eu pensei que estavam passando mensagem para mim para falar que ele morreu, estavam passando mensagem para falar que ele teve alta. Os médicos não entendem o que aconteceu com ele. Ninguém sabe. O câncer está no corpo inteiro, quase, está muito magro. Não sei nem que teve alta andando por ele. Igreja, é só Deus que faz isso. É Deus que faz. Às vezes tem alguém precisando de uma oração sua. Às vezes tem alguém precisando de uma oração simples sua. Começa a trabalhar na sua mente, começa a lembrar das coisas, começa a lembrar daqueles que já te abençoaram, que já fizeram algo por você. Começa a lembrar e começa a orar em prol disso. Sabe por quê? Quando Deus curou aqueles leprosos, somente um voltou para agradecer. Somente um. E quando ele voltou a ter Jesus, Jesus falou, bom, você já estava curado. Agora você está curado e está salvo também. Igreja, é só Deus que faz isso, igreja. Porque muitas vezes a gente começa a olhar só para o físico. A gente fica preso aqui nesse mundo achando que tudo é assim. Mas o meu papel nunca vai parar na mão de tal no processo. Por quê? Porque a norma é fazer assim, assim, assim. Deus não trabalha com norma. Deus não trabalha com coisas normais. Deus é sobrenatural. É só coisa sobrenatural. Você tem que crer no sobrenatural de Deus, igreja. Às vezes você tem uma causa na justiça, tem algo que você espera, um currículo, e você acha, mas nunca vai chegar na mão certa. Vai chegar, nem que venha um vento, sai voando e cai na casa da pessoa. Mas Deus faz, igreja. Às vezes Deus não faz mais porque nós não pedimos. Porque nós temos medo de pedir aquilo que é impossível, né? A gente faz pra quê? Pra gente não se frustrar. Porque a gente tem quase certeza que não vai acontecer. E quando eu fui orar por ele, eu tinha quase certeza que não ia acontecer nada. Porque acho que eu falei, Deus, nem sei como orar. Como que eu vou orar por ele? Aí Deus falou, começa a lembrar das coisas boas que você já viu ele fazendo. Eu falei, lembrei do refrigerante. Foi o que eu lembrei. Igreja, pois ele levantou daquela cama. E o nome do Senhor foi glorificado de novo. Porque é assim que Deus faz. Deus não trabalha com a nossa realidade. Ele trabalha com a dele. E eu creio que você vai sair daqui com seus sonhos ressuscitados essa noite. Você vai sair daqui voltando a acreditar que não há
acabou. Ah, mas eu já estou com uma certa idade. Não tem problema. Deus, Ele faz, Ele age na hora certa, no momento certo, Ele vai aparecer, Ele vai chegar e Ele vai chamar você pelo seu nome e vai falar: sai desta caverna, sai desta depressão, sai dessa doença agora, sai desse momento ruim agora, porque é assim que Deus trabalha, igreja. Não tem depressão, não tem doença que segure a vontade soberana do nosso Pai. Do nosso Pai. Nós temos um Pai. Talvez você não teve um pai aqui na terra muito carinhoso, ou um pai que cuidou muito de você. Mas Deus está falando: eu nunca te abandonei, eu nunca te esqueci, nunca te deixei de lado. Eu sou o seu Pai. Chama o seu Pai essa noite, porque Ele vai chegar com milagre. Quando eu apresentei este culto no monte, Deus falou grandemente no meu coração: vai ter milagre. Vai ter som, barulho de coisa boa chegando. Para aumentar a fé do meu povo. Para ressuscitar a vontade de batalhar de novo. Porque às vezes perdemos a vontade de batalhar pela obra. Porque o diabo já começa a trabalhar, já começa a nos engessar e nós vamos deixar as coisas de lado. Deus está falando: não entregue o que Deus colocou na sua mão. Não venda, não entregue, não perca. Porque foi Deus que te deu o seu dom. Foi Deus que te deu os seus filhos. Não desista, igreja. Ele tem o melhor preparado para nós, amém? Eu já agradeço a minha única oportunidade, amém?